Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar algumas zonas de tensão que existem no mundo, ou seja, conflitos que estão em andamento e até mesmo ameaças de conflitos que não só colocam em risco a paz e a segurança mundial, como também podem até mesmo desencadear num cenário mais preocupante a Terceira Guerra Mundial. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, depois da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, dentro da minha concepção, estamos vivendo o momento mais tenso dessa história mais recente da humanidade e dos últimos 70 anos, podemos assim dizer, 70, 75, 78 anos. Esse momento gera uma grande preocupação porque as tensões estão aumentando em várias partes do mundo, tornando cada vez mais próximo um conflito generalizado que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial com consequências, vamos dizer assim, severas, muito graves para a humanidade, inclusive colocando em risco até mesmo a existência da raça humana. Então nós temos aqui, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No canal Geogênio existem vários vídeos na parte de atualidades, onde eu falo sobre esse conflito desde o início até o último vídeo gravado, que foi em fevereiro, referente ao aniversário de 1 ano da guerra entre os dois países. Então, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia já é um conflito internacional. A partir do momento em que você tem a OTAN e outros aliados dos Estados Unidos se comprometendo e fornecendo armas para a Ucrânia enfrentar a Rússia, podemos assim dizer que indiretamente esse conflito já é um conflito internacional. Agora, a gente sabe que a natureza desse conflito é um tanto quanto discutível, né? Porque, de acordo com os russos, o ingresso ou eventual ingresso da Ucrânia à OTAN colocaria em risco a segurança do país, e a própria aproximação da Ucrânia com a União Europeia contrariava os interesses da Rússia. O governo do então presidente Vladimir Putin, alegando que historicamente a Ucrânia é território que pertence à Federação Russa, algo totalmente discutível e questionável, e também alegando que o nazifascismo ou o nazismo estava em pleno crescimento na Alemanha, colocando em risco, a segurança da Rússia e também a segurança dos russos que vivem na Ucrânia. Lembrando que existem áreas do território ucraniano onde a população é composta predominantemente por descendentes de russos e também russos que lá residem. Lembrando que a Ucrânia fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e em razão disso, consequentemente, nós temos aí a presença não só na Península da Crimeia, como também nas províncias ou oblastes do leste da Ucrânia,
a presença do elemento russo bastante significativa. Sendo assim, né, essas alegações apresentadas pelo governo da Rússia foram o estopim para que no dia 24 de fevereiro de 2022 iniciasse a invasão do território ucraniano. E eu volto a repetir que no início, quando eu gravei os primeiros vídeos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, eu dizia que esse conflito talvez durasse apenas um mês, porque o disparate, a diferença entre o poder bélico da Federação Russa e o poder bélico da Ucrânia é gigantesco, é muito favorável à Rússia, que é a segunda maior potência militar do planeta, e hoje, claro, disputando essa segunda posição com a República Popular da China. Agora, o que os russos não contavam seria a ajuda tão grande que a Ucrânia passou a receber não só dos Estados Unidos, assim como dos seus aliados da OTAN, não só a nível de recursos, como também suprimentos de armas, munições, aquilo que está sendo necessário para enfrentar a agressão russa. Então, no fronte da guerra, na frente de batalha, nos últimos meses, ocorreu pequenas modificações, podemos assim dizer, até que o conflito está estagnado. E a partir do momento que se espera agora, na primavera do hemisfério norte, uma nova ofensiva do exército ucraniano para a retomada de territórios que foram tomados pelo exército russo, é de se esperar um recrudescimento da guerra, com um saldo não só em vidas humanas extremamente negativo, ou seja, milhares de pessoas irão perder suas vidas, assim como também os prejuízos materiais decorrentes de qualquer guerra. Então, o risco dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a expansão da internacionalização do conflito, a entrada, por exemplo, da Bielorrússia no conflito, o que talvez pudesse fazer com que a OTAN aumentasse ainda mais a ajuda militar à Ucrânia, enfim. Então, esperamos que esse conflito caminhe para uma solução pacífica, um acordo de paz, o que eu acho um tanto quanto difícil. Primeiro, porque o governo da Ucrânia não vai abrir mão dos territórios que a Rússia ocupou, inclusive da península da Crimeia, que os ucranianos afirmam em dizer que é pertencente à República da Ucrânia, portanto, eles não vão abrir mão do seu território, e dentro desse contexto estão corretamente, estão 100% corretos. Até mesmo porque a independência da Península da Crimeia foi uma independência não reconhecida pela comunidade internacional, um ato ilegal praticado pela Rússia, assim como anexações de territórios em Donbás, como por exemplo em Luhansk, como por exemplo em outras províncias da região donéstica, e por aí vai. Uma outra zona de tensão no mundo é aquela que envolve Israel e Irã. As tensões entre esses dois países vêm aumentando muito. Há cerca de um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás mais ou menos, eu gravei um vídeo dentro do conjunto Tambores de Guerra, que eu explicava uma possibilidade crescente de um conflito armado entre Israel e Irã. E claro que essas tensões entre os dois países vêm aumentando em função, primeiro, do discurso do governo iraniano, que vai atacar Israel e que vai varrer Israel do mapa. Em segundo lugar, por causa do aumento da presença militar do Irã na Síria, inclusive não só dando suporte ao exército sírio, como também o Irã construindo bases militares que são operadas pela Guarda Revolucionária Iraniana dentro do território sírio. Terceiro lugar, porque o Irã é um dos principais fornecedores de armas ao Hezbollah, que é um grupo fundamentalista islâmico que atua no Líbano e que também prega a destruição do Estado de Israel. E agora, mais recentemente, a aproximação do Irã com o Hamas,
que é a Resistência Islâmica, também um grupo fundamentalista islâmico baseado principalmente na faixa de Gaza, agora já atuando também na Cisjordânia, que prega a destruição do Estado de Israel junto com o Jihad Islâmica, que é um outro grupo fundamentalista islâmico que opera na faixa de Gaza. Então, como o Irã também tem um programa nuclear em andamento e o Irã, consequentemente, deve conduzir esse programa nuclear para, num futuro bem próximo, produzir armas nucleares, o governo de Israel tem reiterado que não vai permitir que o Irã desenvolva armas nucleares e que, caso esteja eminente o desenvolvimento de armas nucleares, Israel fará um ataque preventivo ao Irã. Lembrando que Israel é uma das potências nucleares existentes no mundo, apesar de não reconhecer oficialmente a existência de um arsenal de armas nucleares, estima-se que por baixo Israel possua cerca de 90 ogivas nucleares. Aqueles analistas que estudam o assunto mais profundamente chegam a afirmar que é possível que Israel hoje já tenha entre 200 e 250 armas nucleares, ogivas nucleares. Como Israel tem mísseis balísticos da categoria Jericó, que podem alcançar tranquilamente o território iraniano, em caso de uma guerra em que o Irã lançasse mísseis balísticos, mesmo com armas biológicas ou químicas, contra o território de Israel, com certeza as principais cidades do Irã seriam pulverizadas pelas armas nucleares desenvolvidas por Israel. O que a gente tem observado é que a Força Aérea de Israel tem atacado as bases, as instalações militares do Irã no território da Síria, tem atacado os comboios que fornecem armas ao Hezbollah e tem alertado, o governo sírio tem alertado ao Hezbollah que qualquer iniciativa de ataque ao território israelense terá uma resposta muito dura. Então, o Oriente Médio a gente já viu que em vários vídeos gravados aí no canal Geogênio é um barril de pólvora, né? Mas Israel está no olho do furacão. Infelizmente, Israel é o único país judeu daquela região, país que tem população de maioria judaica e que tem inimigos ao longo da sua fronteira que pregam a sua destruição. Então, uma guerra que envolve Israel e eventuais inimigos árabes, por exemplo, um conflito entre Israel e Irã, provavelmente Israel contaria com o apoio dos Estados Unidos e Inglaterra para, no mínimo, destruírem as instalações nucleares do Irã e também a capacidade da indústria bélica iraniana em desenvolver armas que possam colocar em risco a segurança do Estado de Israel, assim como a segurança de qualquer aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Lembrando que a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos que tem uma rota de colisão junto à política externa do Irã. Portanto, até mesmo no conflito do Iêmen, na guerra civil do Iêmen, a Arábia Saudita, com a sua coalizão, combate os rebeldes que são apoiados pelo Irã. Então, aqui nós temos também essa zona de tensão. Uma outra zona de tensão é aqui no Mar do Sul da China, onde os chineses há anos vêm construindo ilhas artificiais e alegando que tem toda a soberania, tem todo o direito histórico sobre o Mar do Sul da China. E isso, logicamente, contraria os interesses da Filipinas, Brunei, Malásia e Vietnã. Malásia, que é o nome correto, a gente chama de Malásia, mas o nome correto é Malásia. E podemos citar a questão ainda de Taiwan, né? Mas a gente sabe que Taiwan é um território chinês, é uma província rebelde, e mais cedo ou mais tarde Taiwan vai voltar a fazer parte da China. Isso é questão de tempo. Então, a partir do momento em que a China ela constrói ilhas artificiais, e essas ilhas artificiais têm por objetivo ampliar os domínios
da zona econômica exclusiva da China sobre o mar da sul da China, inclusive contrariando os interesses de outros países como a Filipinas, Brunei, Malásia e Vietnã, isso aumenta as tensões na região, até mesmo porque nessa área aqui existem reservas de bilhões de barris de petróleo, existem as terras raras, existem o potencial pesqueiro, que é de fundamental importância para alimentar a população, não só chinesa, como de outros países. E também por aqui nós temos uma das mais importantes rotas, se não a mais importante rota atual do comércio internacional. Os Estados Unidos, inclusive, têm alertado o governo da China que não permitirá que a China exerça o domínio sobre o mar do sul da China e que vai manter essas rotas, a navegação internacional aberta, mesmo que para isso seja obrigado a usar a força. Agora, usando a força contra a poderosa Marinha de Guerra da China, que hoje é maior do que a Marinha de Guerra dos Estados Unidos a nível de embarcações, isso colocaria os dois países também numa rota de colisão e que poderia e fatalmente desencadearia uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a China e, logicamente, aliados da China. Estados Unidos tem procurado estreitar relações com a Índia, tem tido o apoio do Japão, o apoio da Austrália, o apoio do Reino Unido para formar uma poderosa marinha de guerra, a marinha de guerra de 1.000 navios, que tem por objetivo frear o expansionismo da marinha de guerra da China, que coloca em risco os interesses não só dos Estados Unidos, como de outras nações na região. Aqui nós temos também, lembrando que existe uma aula sobre isso no canal Geogênio, uma aula sobre a geopolítica chinesa, onde eu falo sobre esse conflito no mar do sul da China. Aqui nós temos a OTAN versus Rússia. Agora, recentemente, tivemos o ingresso oficial da Finlândia à OTAN. Então, a OTAN hoje é composta por mais de 30 países e o ingresso da OTAN mais do que dobrou a fronteira da OTAN com a Rússia, que passa a ter agora 2.550 quilômetros. Só a fronteira da Finlândia com a Rússia é de cerca de 1.340 quilômetros. Então, o ingresso da OTAN, o ingresso da Finlândia à OTAN, certamente aumenta as tensões entre essa aliança militar e a Rússia. O presidente, inclusive, Vladimir Putin, anunciou que vai promover retaliações à entrada da Finlândia à OTAN. Acredito, claro, piamente, que nesse momento não iria, atacar a Finlândia, até mesmo porque dentro do Tratado de Criação da OTAN se diz, num artigo, que um país da aliança militar sendo atacada, isso levaria todos os países da aliança a se unirem contra o país agressor. Então, a Rússia não iria, logicamente, se confrontar com o poder bélico da OTAN, que tem os Estados Unidos como a maior potência militar, mas sem dúvida nenhuma. As tensões, elas crescem a partir do momento em que a OTAN ela se expande e cada vez mais amplia sua área de fronteira junto à Federação Russa. Então, dentro do entendimento geopolítico estratégico do governo russo, essa expansão da OTAN aumenta a ameaça à segurança da Rússia. Eu, particularmente, eu acho tudo isso, vamos dizer assim, fantasia, porque quem no seu juízo perfeito iria declarar uma guerra contra a Rússia sabendo que a Federação Russa dispõe de mais de 6.000 ogivas nucleares estimadas. Eu piamente acredito que o poder bélico da Rússia é muito superior às mais de 6.500 ogivas que estão inventariadas. Assim como o poder bélico da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos,
a nível de ogivas nucleares, também é subestimado. Acredito que eles tenham muito mais armas do que aquilo que é inventariado, até mesmo porque, por questões estratégicas, ninguém vai dizer exatamente o que possui, a quantidade que possui e o tipo de armamento que desenvolveu. Então, dentro dessa concepção, seria inviável qualquer tipo de guerra entre a OTAN e a Rússia. Por que isso? Iria gerar uma guerra nuclear, e essa guerra nuclear, se não extinguisse praticamente toda a raça humana, levaria pelo menos a maior parte da raça humana ao processo de extinção. Países inteiros seriam arrasados por uma guerra nuclear de grandes proporções. Agora, também a gente tem que ter o discernimento de entender que o risco existe. Na minha opinião, é um risco grande? Não. Mas esse risco é real? Sim. Mas eu acredito que eles não vão iniciar uma guerra nuclear e caso isso aconteça, só nos resta rezar. Inclusive nós que vivemos no Brasil, só nos resta rezar, apesar de não participarmos diretamente de um conflito dessa natureza, porque não temos a mínima condição para isso, né? Seríamos direta e indiretamente afetados pelas consequências de uma guerra nuclear de grandes proporções. Aqui nós temos uma outra zona de conflito, que é Israel versus Palestina. Lembrando que ali, essa região que está no entorno de Israel, é uma região de disputa que envolve não só a questão territorial, mas a questão religiosa entre judeus e islâmicos, muçulmanos. Então, essa questão da Palestina é uma questão extremamente delicada, visto que, se nós estudarmos, tem aulas gravadas sobre isso, os conflitos no Oriente Médio, tem aula gravada sobre a questão da Palestina aí no canal. O canal está muito rico em aulas para dar suporte a você que está se preparando para um vestibular, para um concurso para a SpaceX, enfim. Mas a gente entende o seguinte, que quando a ONU, lá em 1947, propôs a divisão dos territórios para a criação de dois estados, um palestino e um judeu, e quando, em maio de 1948, os judeus declararam a formação do Estado de Israel, ou seja, a independência do Estado de Israel, a resposta da comunidade árabe, não toda, mas houve uma coalizão de países árabes formada por mais de 10 nações, que iniciou uma guerra para expulsar os judeus do recém-criado Estado de Israel. E, para a surpresa de todos, mesmo em inferioridade militar, os judeus conseguiram resistir à invasão dos exércitos árabes e, quando a guerra terminou, Israel havia ampliado o seu território. E depois tivemos outros conflitos, como a Guerra dos 6 Dias, por exemplo, em 1967, quando então Israel ele ocupou a Cisjordânia, ocupou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, essa região aqui, ocupou a faixa de Gaza, né? E esse território aqui já tinha sido ocupado na Guerra de 1948. Então, o que restou da Palestina, por exemplo, em 1967, né? Repare, né? Antes da Guerra dos 6 Dias era isso aqui. Mas na Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou o restante da Cisjordânia e o restante da faixa de Gaza, além de ter ocupado a península do Sinai, que pertencia ao Egito, e ocupado ainda as colinas de Golã, território que pertence à Síria e que estão ocupadas até hoje por Israel, que inclusive já anunciou a anexação em definitivo das colinas de Golã por causa do seu grande valor estratégico. Então, se você vê aqui em 2011 o que restou dos territórios palestinos, né, se vê que foi muito pouco aqueles territórios que de fato estão sendo controlados pelos palestinos. Então, isso gera uma zona de tensão, porque existem grupos fundamentalistas islâmicos, grupos armados como o Hamas, o Jihad Islâmica, né, como também as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, e outras, a Al-Fatah, que pertence ao OLP, e outras organizações fundamentalistas, que são braços armados também de movimentos políticos,
que pregam a destruição do Estado de Israel e exigem que o Estado de Israel devolva todos os territórios ocupados pelos palestinos, ou perdão, pelos judeus, aos palestinos. Sendo assim, é preciso que haja um entendimento que essa zona de tensão é uma zona de tensão grave, de difícil solução, porque isso envolve, vamos dizer, que as duas partes cedam para se buscar um acordo de paz que possa estabilizar a região. Agora, como existem outras nações islâmicas que apoiam a causa palestina e que pregam a destruição do Estado de Israel, Israel continua estando no olho do furacão. Só que Israel é uma das maiores potências militares do mundo. As autodefesas de Israel, elas são muito bem equipadas, com materiais de última geração, equipamentos de guerra, armamentos de última geração. E uma guerra contra Israel é uma guerra de alto risco, porque caso Israel estivesse perdendo, fatalmente utilizaria do seu arsenal nuclear para destruir os seus inimigos. Aqui nós temos, está pulando aqui, a questão, perdão, aqui está muito sensível, né? A questão das disputas territoriais entre China e Índia. Essas disputas se arrastam há muito tempo. Então, em 1962, por exemplo, nós tivemos a guerra entre a China e a Índia, início da década de 1960, quando então a China tomou parte da Caxemira, que pertencia à Índia. E existem outras áreas de disputas de fronteira, né? Aqui você tem a área detida pela China, reclamada pela Índia. Isso aqui foi na guerra que ocorreu entre os dois países no início da década de 1960. Aqui nós temos áreas de disputas ao longo da fronteira. Aqui nós temos em Arunachal Pradesh, reclamada pela China, que é um território indiano, que segundo o governo da China pertence à região autônoma do Tibete, que está sobre o controle da China. E agora, essa zona de tensão entre a Índia e a China, ela tem aumentado a partir do momento em que a China vem se transformando numa potência militar de primeira grandeza, e a Índia, para se defender, tem investido também no reaparelhamento das suas forças armadas. Lembrando também que a Índia é uma das potências nucleares existentes no mundo. A Índia já dispõe também de um arsenal de armas nucleares, e uma guerra entre a China e a Índia poderia desencadear um conflito nuclear cujas consequências seriam desastrosas não só para os dois países, assim como para o mundo como um todo. Então, é preciso que se busque um consenso entre a China e a Índia para reduzir as tensões, para se chegar a um acordo, e alguma parte tem que ceder, ou ambas as partes têm que ceder, para que se busque, né, uma delimitação da zona de fronteira que atenda às demandas dos dois países e possa pacificar. Agora, disputas territoriais, elas são históricas entre nações do mundo, e eu acredito piamente que é um tema de difícil resolução, e isso faz com que os dois países disputem uma corrida armamentista, e a Índia, como é um pouco inferior militarmente à China, tenha que se esforçar para aumentar o seu poder bélico e buscar alianças ou acordos com outros países que possam também garantir o suprimento de armas, o repasse de tecnologias militares e também, né, uma aliança em caso de um conflito armado contra a China. É uma das zonas de tensão, lembrando que a Índia também vive há décadas, desde a independência do subcontinente indiano, da Inglaterra, e da criação do Paquistão, que Índia e Paquistão já entraram em guerra algumas vezes por disputas territoriais. A questão da Caxemira indiana, que é composta por uma população majoritariamente constituída por muçulmanos, é uma área de tensão, porque ali existe um movimento separatista que luta pela independência da Caxemira para posterior
integração a Caxemira do Paquistão. E como os dois países são potências nucleares, o arsenal nuclear do Paquistão inventariado é um pouquinho maior do que o indiano, então existe um risco de uma guerra entre os dois países acabar avançando, evoluindo para um conflito nuclear, também colocando em risco não só a segurança dos dois países, assim como a própria humanidade como um todo. Aqui nós temos uma outra zona de tensão, Estados Unidos e Coreia do Norte, é uma zona de tensão muito grande, até mesmo porque o governo da Coreia do Norte vem desenvolvendo mísseis balísticos, vem desenvolvendo armas nucleares com um poder de destruição cada vez maiores e tem reiterado ameaças ao Japão, à Coreia do Sul, aos Estados Unidos, enfim. E os Estados Unidos têm conseguido impor várias sanções econômicas à Coreia do Norte, que é um país que, se não fosse a China, estaria mais do que quebrada. A situação econômica da Coreia do Norte não é boa, é uma situação ruim. Agora o país se mantém por causa da China. Então, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão formam uma aliança e os Estados Unidos têm reiterado desde a época do Trump que caso a Coreia do Norte ataque os interesses norte-americanos, que os Estados Unidos destruirão literalmente a Coreia do Norte. E para um bom entendedor, um pingo é letra. Logicamente que os Estados Unidos utilizariam armas nucleares para destruir a Coreia do Norte e, consequentemente, depor o governo comunista que ali existe. Agora, a partir do momento em que a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte, se acha no direito de desenvolver armas de destruição em massa, e isso a gente também não pode discutir, porque cada um sabe onde aperta o seu calo. Então, o desenvolvimento de armas de destruição em massa, de acordo com a questão da soberania e defesa do território, é algo até justificável. Então, dentro desse contexto, a gente até entende. Agora, a partir do momento em que haja uma ameaça à paz e à segurança, e que isso se torne mais uma propaganda de governo do que propriamente um fato, a gente também não pode abrir mão da possibilidade de um conflito generalizado ocorrer na região, o que fatalmente traria a China, traria a Rússia, que são aliados da Coreia do Norte, e traria o Japão, traria a Austrália, a Inglaterra e, consequentemente, outras nações para a guerra, e isso iria gerar a Terceira Guerra Mundial. Vamos torcer para que as ameaças da Coreia do Norte fiquem somente nas ameaças. Como tem sido, Aqui nós temos a China versus Taiwan. Taiwan, lembrando que é uma república rebelde. Taiwan abriga os chineses nacionalistas que foram derrotados pela Revolução Comunista de 1949, que levou os comunistas ao poder, e criaram aqui um governo democrático, independente do governo da China. O governo da China considera Taiwan uma república ou província rebelde, república não, uma província rebelde, e tem reiterado inúmeras vezes ameaças à República de Taiwan, caso o governo de Taiwan declare a independência territorial da China. Então, quanto a isso, a gente não pode nem discutir, porque Taiwan, de fato, é território chinês, então o governo de Pequim tem todo o direito de querer a reunificação. Agora, os chineses de Taiwan, eles até aceitam a reunificação, desde que a República Popular da China se transforme numa democracia. Então, eles aceitariam essa transição para a reunificação de Taiwan com a China. Agora, há uma intransigência no governo de Pequim em não querer democratizar o país, lembrando que a China é um país de partido único, só existe lá o Partido Comunista Chinês, e a China ela tem aumentado as ameaças a partir do momento em que também Taiwan tem estreitado laços com os Estados Unidos, mesmo que o governo norte-americano não reconheça Taiwan como Estado independente, tem prometido defender Taiwan em caso de uma agressão armada do governo chinês. Então, nesses dias, hoje mesmo, que é dia 9 de abril,
continuam as manobras militares, são as maiores manobras militares feitas pela China. Navios de guerra estão cercando Taiwan e ali é um exercício de guerra para mostrar ao governo de Taiwan que a China está pronta para a qualquer momento, assim que for sua vontade, iniciar a invasão de Taiwan. Será uma guerra que, acredito eu, não será muito difícil de ser vencida pela China, mas também acredito que os prejuízos materiais e a perda de vidas humanas por parte do Exército Vermelho serão muito grandes. Apesar do disparate do poder bélico, Taiwan está muito bem armada, então isso necessitaria o desembarque de tropas na ilha de Formosa, e esse desembarque de tropas seria oneroso. A China perderia muitos navios de guerra, porque Taiwan tem mísseis navais de médio e longo alcance, tem uma boa força aérea, tem mísseis antiaéreos de médio e longo alcance e tem mísseis de cruzeiro que também podem atingir cidades chinesas, e isso traria, logicamente, um prejuízo muito grande para a República Popular da China. Agora, eu acredito piamente que a possibilidade da guerra entre China e Taiwan está cada vez mais próxima, e isso não é bom para o mundo, porque as tensões estão aumentando em várias partes do planeta, com risco eminente de termos aí uma terceira guerra mundial. Aqui nós temos os Estados Unidos e Irã. Então existe essa zona de conflito, essa zona de tensão entre Estados Unidos e Irã, inclusive agora, nesses últimos dias, um submarino nuclear norte-americano, Flórida, entrou no Mar Vermelho. Esse submarino tem a capacidade de transportar 150 mísseis de cruzeiro Tomahawk e também apoiando a Força Naval norte-americana, que opera não só ali no Mar Vermelho, como também ali no Golfo de Omã, no Golfo Pérsico, no Oceano Índico. Então, o governo norte-americano tem reiterado que, se o Irã gerar uma instabilidade na região que possa colocar em risco a segurança de qualquer país aliado, os Estados Unidos vai atacar o Irã. Se o programa nuclear iraniano, se os serviços secretos norte-americanos indicarem que o Irã está muito próximo de produzir a bomba atômica, haverá um ataque maciço não só dos Estados Unidos, como Israel, às instalações nucleares, às instalações militares do Irã, e isso vai desencadear um conflito regional que vai, com certeza, envolver outros países da região. Então, lembrando que o Irã se transformou num país fundamentalista islâmico no final da década de 1970, até então o Irã era aliado dos Estados Unidos, quando era governado pelo Shah Reza Pahlavi, e a partir do momento em que a Revolução Islâmica, liderada pelo falecido Ayatollah Khomeini, transformou o Irã numa república fundamentalista islâmica, o discurso do governo iraniano de lá para cá, são quase um pouco mais de 40 anos, é a destruição dos Estados Unidos. Então, esse discurso agressivo do governo iraniano, logicamente que pode representar e está representando uma ameaça crescente aos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, e isso pode desencadear uma guerra que, com certeza, trará para o campo de batalha outros atores, e o desfecho desse conflito, na minha concepção, será a destruição do Irã. Isso eu não tenho a mínima dúvida do que vai acontecer, porque não tem como o Irã, numa guerra, enfrentar a nação que possui o maior poder bélico do mundo, com armas extremamente sofisticadas, como os americanos dispõem. Aqui também nós temos o arsenal nuclear, mostrando aqui o arsenal nuclear da Rússia. Eu falei em 5.500, na verdade são 6.375, Estados Unidos com 5.800, a China com 320, a França 290, Reino Unido 215. Ora,
Esses arsenais nucleares aqui são arsenais nucleares fantasiosos, né? Na verdade, o número de bombas atômicas que esses países, ogivas nucleares que esses países possuem, é muito maior do que aquilo que se apresenta aqui dentro do que foi inventariado por esses governos a nível de armas de destruição em massa no que diz respeito a ogivas nucleares. Então, o grande risco é que essas nações que detêm hoje armamento nuclear, 40, 30 e 40 armas nucleares, isso possa desencadear uma guerra nuclear cujas consequências serão extremamente nocivas para nós. E aqui nós temos os conflitos pelo mundo, esse mapa aqui que mostra as principais zonas de conflitos pelo mundo, né? Então aqui você tem o Afeganistão, você tem o Paquistão, aqui você tem a Índia, aqui você tem Mianmar, aqui você tem no Chipre da África, né? Por exemplo, Etiópia, Somália, aqui você tem a guerra civil no Iêmen, aqui você tem a questão da Síria e do Iraque, a guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia, né? Então vocês podem perceber que a Ásia e o continente africano possuem as maiores zonas de tensão. E aqui na América do Sul você tem uma zona de tensão entre a Colômbia e a Venezuela, até mesmo porque o socialismo bolivariano da Venezuela, do presidente Nicolás Maduro, sofre uma forte oposição dos Estados Unidos, que tem na Colômbia um forte aliado dentro da América do Sul. Então, isso aqui é apenas para dar noção a vocês os pontos que há zonas de conflitos, né, entre diversos países, entre atores diferentes, lembrando que nem todos os estados estão aqui assinalados. Apenas uma noção superficial das principais zonas de conflitos do mundo. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Hoje é domingo de Páscoa, 9 de abril de 2023. Vou desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, que Papai do Céu, nosso Senhor Jesus Cristo, possa abençoar todos vocês, suas famílias. E lembrando que o canal Geogênio é hoje uma ferramenta muito utilizada por alunos que estão se preparando para concursos técnicos, militares e vestibulares. Ajude a fortalecer o canal Geogênio e a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!